Bom, o crescimento da tecnologia tem gerado muito impacto no direito, né? E é sobre isso que eu vou falar aqui. Quais são esses impactos, que tecnologias são essas que têm gerado mais impacto no direito e para onde a gente vai caminhar, tendo em vista esse crescimento exponencial. Eu vou falar um pouco sobre as tecnologias que têm gerado mais repercussão e que influenciam mais a nossa área. Tá? Uma delas são os robôs. Os robôs têm sido usados, vocês devem ter visto por aí, alguns debates, algumas demandas judiciais em relação ao uso de bots nas eleições, por exemplo, né, para impulsionar o marketing dos candidatos. E isso gerou muita controvérsia. São esses robôs que eu estou falando aqui. Mas esses robôs, se por um lado eles têm sido bastante utilizados para divulgação de marcas, esse tipo de coisa, eles têm sido difícil ensinar a esses robôs habilidades naturais do ser humano, como sensibilidade, percepção. Essas skills, né, essas soft skills, que têm sido cada vez mais importantes para o profissional atual desenvolver, né, isso é mais dificultoso para esses robôs aprenderem. E isso é importante porque tem crescido a demanda por profissionais exatamente que tenham mais habilidade nessas soft skills, né, nesse natural do ser humano. Enquanto esses robôs... inteligência artificial, algoritmos e todos esses robôs tomam um pouco de espaço aí crescentemente do ambiente profissional, tomam espaço até dos seres humanos, né? Outra tecnologia que nós vemos crescer bastante é a inteligência artificial, machine learning, algoritmos, né? Os algoritmos são utilizados para um estudo, por exemplo, do Big Data, para alimentar machine learning, para alimentar as máquinas, para que elas aprendam o que está sendo, por exemplo, quais são as decisões judiciais que estão ocorrendo, né? Você pode usar algoritmos para entender melhor, para utilizar estatísticas em relação a essas decisões judiciais e, assim, ter mais noção de quais processos que valem a pena você ajuizar. Como que um determinado juiz entende melhor sobre determinado assunto, quais são as decisões, como têm sido aplicadas as indenizações, né? Um dos usos dessas estatísticas tem sido a jurimetria. Jurimetria, alguém já ouviu falar da jurimetria? Todo mundo aqui sabe muito de tecnologia, então nem preciso falar muito, mas é o estudo, né, dessas estatísticas para permitir que haja mais garantia para que a gente tenha mais garantia do que a gente está, porque a gente está acessando a justiça, como vão vir as decisões, esse tipo de coisa. A jurimetria ela foi acelerada com a digitalização dos processos, que é uma outra tecnologia também. Não é tão inovadora, mas é uma outra tecnologia que veio há alguns anos e que trouxe uma discussão interessante. Quando houve a digitalização dos processos, o CNJ impediu que as partes alheias ao processo e que advogados que não fizessem parte daquele processo, que não figurassem como advogados do processo, não pudessem ter acesso aos autos, né? Isso é só um exemplo de como o direito vem caminhando contra a inovação em alguns momentos, né? Em seguida, foi permitido, mas ainda é limitado para partes que não figuram no processo. Essa limitação impede um pouco, né? Ela vai contra o estudo das estatísticas que eu falei, que são importantes para a jurimetria. E isso atrapalha todos os benefícios que essa tecnologia traz para a gente. Outro ponto importante para a gente pensar em relação às tecnologias e aplicação no direito é que todos esse crescimento, né, trouxe, por exemplo,
soluções importantes para a gente, não só no estudo das estatísticas, mas na resolução de disputas, como ODRs, né, que são o sistema de resolução de disputas online, através do uso de algoritmos para automatização de decisões, como legal techs, que são as startups que se utilizam de tecnologia para soluções à sociedade e também para escritórios de advocacia. Essas legal techs, elas trazem, por exemplo, plataformas de elaboração de contratos online, né? Digitalização. E aí fica a pergunta, né? Toda essa digitalização, essa elaboração de contratos online, tirando aí um pouco da atuação humana, né? Será que isso é bom realmente para a sociedade? Será que toda essa automatização ela não atrapalha um trabalho que eu, pelo menos, considero que depende muito do casual, né? Um contrato ele não pode ser feito de forma tão genérica assim, né? As perguntas que quando você acessa um site desse que elabora um contrato digital, as perguntas que eles fazem são quais os seus dados pessoais? Está rindo porque já fez. É complicado, né? Então, são tecnologias que vêm para ajudar, claro, vêm para baratear o nosso trabalho, né? E que a OAB, no caso das legal techs, tem atuado bastante contra, né? Eu já vi, se vocês procurarem aí na internet, tem inúmeras reclamações na OAB, denúncias anônimas e tal. Segundo a OAB, a maioria dessas startups que atuam na área do direito estariam provocando uma mercantilização da profissão. Mas que profissão que não visa uma mercantilização, né? Que não visa a monetização, que não visa isso. Então, o direito, realmente, às vezes, ele caminha olhando o retrovisor, olhando a inovação pelo retrovisor, né? Enquanto aquela tecnologia está sendo desenvolvida, ainda não se sabe nem as consequências para a sociedade, o que o direito faz, arcaico, jurássico, ele vai lá e resolve proibir. Proíbe antes de entender do que se trata, né? Aí tem vários casos para a gente ilustrar isso. Vocês sabem o que é blockchain? Isso vai entrar na próxima palestra da Mi. Mas blockchain, ele por princípio, é uma tecnologia imutável, transparente, na qual os dados inseridos, em rigor, blockchain público e tal, estou falando em linhas gerais, existem outros casos, mas, em geral, o blockchain é uma tecnologia na qual os dados são inseridos e não podem ser apagados. Tá? Todo mundo seguindo. Não sei se vocês sabem, mas entrou em vigor, ano passado, em maio, a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a GDPR. Em agosto do ano que vem, vai entrar em vigor a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O que elas trazem de inovação? Portabilidade de dados pelo usuário, direito de se apagar os dados pessoais do usuário. Como é que você vai fazer isso no blockchain? Né? Olha que blockchain já existia antes do GDPR entrar em vigor. O que houve na Europa? Confusão. Confusão, seminários, enfim. Ninguém resolveu muito ainda, já tem guidelines, mas é uma prova de que a gente realmente, o direito caminha de forma jurássica e não espera o negócio acontecer. Vai lá e proíbe, né? Um outro caso que eu trago em relação a isso, e aí deixa eu relembrar aqui, das criptomoedas também, né? Criptomoedas no Brasil estão aí quase sendo proibidas, né? Se criminaliza antes de entender qual é a função, quais são as consequências, a importância, né? Quer dizer, na verdade, a gente até sabe a importância, mas é difícil
os atuantes do judiciário, do legislativo, entenderem a tecnologia. Nós que atuamos com isso, temos que estudar 40 horas por semana, então imagina quem não está na área, né? Então, as criptomoedas, preferiu-se no Brasil essa tentativa de criminalização. Outro caso, a mineração na China foi proibida. Ninguém deixou de minerar. Os chineses continuam lá minerando para caramba. ICOs proibidos. É um sistema ainda que vai contra, que tenta impedir o crescimento da tecnologia e da inovação. Um exemplo interessante também no Brasil são os e-cigarettes. Os e-cigarettes são aqueles cigarros eletrônicos, né, que fazem fumaça e não sai cheiro. E eles foram... Controla meu tempo aí, por favor, que eu estou... Os e-cigarettes foram proibidos no Brasil pela Anvisa. Foram proibidos, mas a gente pode fumar cigarro, né? Não era melhor a gente estudar qual é o produto que está sendo utilizado ali, entender o que nós estamos fumando, ao invés de proibir? Resultado, não dá para frear a inovação. Se você faz uma busca rápida no Google, tem inúmeros lugares vendendo cigarro eletrônico no Brasil. Isso traz insegurança para a gente que consome, não sabe o que está consumindo, né? E aí atrapalha toda essa questão da inovação. Era muito mais fácil ter, não tornado ilegal, mas trazido uma regulamentação semelhante à do cigarro normal e ainda receber tributo por isso, né? Não dá nem para tributar. Mas se a falta de regulação traz toda essa insegurança jurídica, como que a gente pode pensar o direito de uma forma que ele não atrapalhe, não engesse o desenvolvimento da tecnologia, não engesse a inovação, mas também garanta uma segurança jurídica para quem está consumindo aqueles produtos ou serviços. Um caso que tem sido, uma solução que tem sido aplicada no Reino Unido, alguns países da Ásia, enfim, alguns países da Europa também, é o sandbox regulatório. Sandbox nada mais é do que, vamos pensar numa caixinha de areia num parque, onde você deixa as criancinhas lá brincando, e aí os pais podem supervisionar, ali estão tranquilos, sabem que os seus filhos estão ali, eles sabem, o filho tem mais uma proteção também, porque está mais resguardado, está ali sendo supervisionado. O sandbox vem realmente dessa sandbox, dessa caixa de areia. E isso foi aplicado no ambiente da ciência da computação e agora trazido para a regulação. Sandbox, então, na regulação, no sistema regulatório do direito, é você realmente colocar a tecnologia, o desenvolvimento, por exemplo, do blockchain, tá? Resguardá-lo dentro de um ambiente neutro, não deixar aplicar, por exemplo, a proibição da GDPR, da Lei de Proteção de Dados, não deixar que aquilo se estenda à blockchain, antes de se estudar quais são os efeitos, como que aquilo vai impactar a sociedade, e deixar que aquilo se desenvolva. Caso do e-cigarette, né? Se você não sabe quais são os efeitos a longo prazo daquela substância, você, ao invés de impedir o desenvolvimento e o uso, até porque não é possível impedir, né? Nem a sociedade não deixa de usar, nem blockchain, nem criptomoeda, nem nada, ninguém vai deixar de usar a tecnologia. Você, então, regula dessa forma. É uma regulação temporária de acordo com o que está sendo desenvolvido, tá? Isso traz maior segurança jurídica para as pessoas que consomem e não engessa a inovação. E para onde a gente vai caminhar se esse desenvolvimento todo está aí? A tecnologia é exponencial, e todas essas coisas que a gente escuta dos
futurólogos, futurologistas do direito, porque agora tem o cartomante do direito, né? Futuristas. Acho tão engraçado isso, gente. Para onde a gente caminha com todo esse crescimento da tecnologia? E segundo o Richard Susskind, que é o autor do The Future of Law e muito citado pelos futuristas do direito, ele entende que a nossa profissão vai mudar muito em breve. Vai mudar com um olhar negativo. Não sei o que vocês acreditam, mas com o crescimento de algoritmos, tudo isso que a gente tem falado aqui, é bem possível que muitas pessoas percam o seu ofício, né, a sua utilidade dentro dos escritórios. E o que se estuda é que todo esse crescimento da tecnologia no direito vai afetar, primeiro, a base, estagiários, paralegais e advogados júniores. O que significa isso? Num país onde a gente tem 13 milhões de desempregados, estou falando agora aqui Impacto Brasil, tá? 13 milhões de desempregados, o maior número de advogados do mundo, o maior número de faculdades de direito do mundo, e ninguém fala sobre isso, só fala que, que legal, todo mundo quer apertar um botão e resolver um problema, né? Todo mundo quer praticidade, todo mundo quer algoritmos, todo mundo... Também quero, mas eu acho que falta uma discussão maior sobre isso, falta reflexão sobre o humano. Falta reflexão sobre o impacto desse crescimento generalizado. E o que eu proponho aqui, que eu pensei muito sobre isso hoje, é uma sandbox holística, né? Porque a sandbox regulatória, ela só observa o business do negócio, né? Ela observa o business, ela vê o impacto na sociedade em relação ao produto que está sendo oferecido, o serviço e tal. Mas e por que a gente não tem uma sandbox holística? Que olha para o humano, que vê o reflexo disso nos profissionais, vê o reflexo disso em todo Tem um autor que eu gosto muito, chama Harari. O Harari é um historiador israelense que escreveu 3 livros principais. O primeiro é o Homo Sapiens, o segundo é o Homo Deus, e o 21 lições para o século XXI, que é incrível. Ele traz, basicamente, o fato de que... Ele fala bastante desse conflito de tecnologia com o humano, né? E como que a sociedade está caminhando em relação a isso. Ele é super pessimista. Ele acha que a sociedade vai acabar, que o ser humano vai acabar, a espécie humana vai acabar, que em 100 anos não tem mais a gente aqui. E, bom, a gente não vai estar mesmo, mas assim, que a espécie humana não vai estar. E é muito interessante, porque o que ele traz é o seguinte, não é só... O grande problema não é só que os seres humanos estão perdendo o emprego. O grande problema é no psicológico de quem está perdendo a sua utilidade na sociedade. Sabe? E eu acho isso muito interessante, a gente pensar em outros impactos. E é isso que eu trago para vocês. Eu queria muito que... eu penso muito na tecnologia, adoro tecnologia, sou advogada de direito à tecnologia, morei no Vale do Silício, trabalhei no Vale do Silício, atuo com startups há muitos anos já, há 5 anos. Muitos anos não, né? 5 anos só dos 15 que eu trabalho. Mas realmente... Eu acho importante a gente pensar sobre isso. E como que só tem mulheres, praticamente, e as mulheres têm uma sensibilidade maior, eu acredito nisso. A gente pensa mais no impacto social, a gente pensa mais em tudo. Né? E eu queria muito agradecer esse espaço para trazer essa reflexão. Será que a gente consegue um sandbox não só regulatório, mais holístico? Obrigada, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre blockchain, um pouco mais da parte tecnológica em si, mas antes de começar a minha apresentação, eu queria falar um pouquinho para vocês por que a gente fez esse evento chamado Legal Tech para Mulheres. A gente que é de uma empresa de tecnologia, tem vários eventos
que a gente quase não vê mulheres nesses eventos. Parece que é sempre um ambiente muito hostil, né? Então, a gente fez o evento Legaltech para mulheres, para que vocês se sentissem bem-vindas nesse evento, para a gente falar sobre tecnologia, mostrar coisas novas que podem ajudar, né, no direito, para que as advogadas, juízas, procuradoras possam usar o conhecimento para fazer uma análise, uma coisa assim que não poderia ser feito por máquinas, né? Então, a gente traz ferramentas que facilitem o seu trabalho para que você use realmente o seu conhecimento e deixa que a parte que pode ser feita por robôs seja feita por robôs. Bom, eu vou falar um pouquinho do blockchain e a justiça. Quem aqui já ouviu falar de blockchain? Oh, que bom! Muito, muito bom. Fico feliz com isso. Aqui mesmo eu fiz um evento há um tempo atrás, alguns meses atrás. Eu perguntei, né, fiz exatamente essa pergunta, quem aqui sabe o que é blockchain? Meia dúzia de pessoas levantou a mão. Ai, minha nossa, né? Então, a gente tem um trabalho grande ainda, mas vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho da tecnologia e como ela está sendo utilizada. Então, por que o blockchain, né? Por que nós escolhemos essa tecnologia e não outra? O blockchain, ele tem características que são o seguinte: ele é um grande livro de registros. E qual que é a diferença desse livro de registros? Ele é um livro público, que você pode consultar, qualquer pessoa pode consultar. A grande diferença é que, assim, a informação que é colocada dentro desse livro de registros, ela nunca vai poder ser modificada ou removida. Foi o que a Clarissa falou, sobre se você coloca uma informação lá, como que você remove, mesmo com GDPR? Você não remove, ela sempre vai estar lá. Então, a informação que é colocada no blockchain, ela fica lá, perene. Então, como que a gente consegue utilizar essa característica do blockchain a nosso favor? Então, é assim, como ele é público e ele tem essa característica também de ser descentralizado, ou seja, não tem um ente que controla, que muda. Então, ele é espalhado pelo mundo inteiro. Então, hoje, o poder de processamento do blockchain é aproximadamente 300 vezes o poder computacional do Google. Então, é muito distribuído. Então, por exemplo, a OriginalMy tem o seu pedacinho de rede, o seu nó de rede que a gente fala, né? E se eu mudar alguma informação no meu nó, toda a rede vai falar, não, está errado. Essa informação que tem aí não corresponde ao resto da rede. Então, é por isso que o blockchain é essa tecnologia que traz imutabilidade. Então, foi por isso que a gente escolheu. E aqui, trazendo um olhar um pouco mais jurídico, o Tiago Severo e o Guilherme Potenza, eles são do escritório Veirano. É um grande escritório de advocacia, né, tanto aqui de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. E eles falaram isso num post, né, que tem até o link aqui no Migalhas, que eles falam o seguinte: o direito brasileiro possui bases e fundamentos teóricos suficientes para chancelar a juridicidade das aplicações em blockchain, que combinam a interação entre a rede e o homem. Então, aqui, ele fala que o nosso sistema, o direito brasileiro, ele pode, sim, aceitar coisas que venham do blockchain. E ele fala que combina a interação entre a rede e o homem. E pensando nisso, nessa interação, a OriginalMy, ela trabalha justamente tentando fazer essa interação entre o homem e as máquinas, entre o homem e o blockchain. Então, todas as soluções que nós criamos, elas são voltadas para a autenticidade, seja de documentos digitais, validação de pessoas, validação de identidades, e também prova de conteúdo web,
Então, o conteúdo que estava publicado, você consegue ter uma prova de que aquele conteúdo estava publicado com um carimbo de tempo. Então, vou dar alguns exemplos. Esse é um case que eu gosto muito de falar sobre ele. Alguém aqui já ouviu falar do Mudamos? O aplicativo Mudamos, por que ele existe, né? Por que ele nasceu? A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é super conhecida e, na Constituição brasileira, tem uma lei lá que fala o seguinte, que se 1% do eleitorado brasileiro quiser que um projeto de lei seja votado na Câmara, ele obrigatoriamente tem que ser votado. E aí, o que aconteceu com ficha limpa? Eles coletaram, no papel, 1.700.000 assinaturas e entregaram no Congresso 2 toneladas de papel. Eles demoraram 3 anos para conseguir essas assinaturas. E aí, a hora que chegou lá, falaram o seguinte, tá bom, valida para mim essas assinaturas, então? Como que você valida? Você não valida. Né? Então, imagina, pessoas na rua, né, fazendo um abaixo-assinado, você colocando o seu nome, seu e-mail lá, você não valida essas assinaturas. Então, sempre acontece de um parlamentar ele apadrinhar o projeto. Então, foi assim que aconteceu ficha limpa, e, enfim. Então, apesar de estar na Constituição, nunca aconteceu no Brasil de uma lei ter sido aprovada por iniciativa popular. Então, foi por isso que o Mudamos nasceu. Então, o Mudamos, eles venceram o desafio de impacto social do Google em 2016, e ele só foi possível ser idealizado através das ferramentas que a Original My criou, de identificação das pessoas e de validação. Então, todo cidadão que tem o título de eleitor pode fazer o voto dele em petições, lá em projetos de lei de iniciativa popular, e quando eles atingem uma determinada quantidade de votos, vai para a Câmara. Então, a Câmara Municipal da Paraíba já tem 2 leis que foram implantadas e que chegaram através do Mudamos. Então, isso foi muito legal. Foi a primeira vez que, em algum lugar do Brasil, realmente o povo votou por um projeto de lei, ele foi votado e foi aceito. Opa, voltei. Mediação online. A mediação online estava até no mapa que a Clarissa mostrou, das Legal Techs. Eles são uma plataforma de mediação de conflitos fora do judiciário. Então, como que eles faziam antigamente, né? Tinha uma carta convite para mediação, que eles faziam o envio físico dessa carta. Então, era assim, imprimia a carta, colocava no correio, precisava ter o aviso de recebimento, aí voltava esse aviso de recebimento, eles tinham que guardar. Então, era um processo muito longo, né? E você armazenar papel, é muito ruim, muito chato isso. E aí, eles trocaram pelo e-mail certificado. Então, você consegue comprovar que aquele e-mail foi enviado em determinada data e que ele tinha aquele conteúdo. Tudo isso é certificado em blockchain. Porque, se eles precisarem comprovar qual era o conteúdo do e-mail, quando aquele e-mail foi enviado, eles conseguem. Então, eles trocaram toda essa parte do envio físico pelo envio digital certificado. A prova de autenticidade de conteúdo web. A gente tem um plugin que ele faz um relatório de uma publicação que estava na internet. Então, por exemplo, época de eleições, foi bastante utilizado porque saiu muita coisa, né, denegrindo, fake news. Tem casos também, por exemplo, tem um conteúdo na internet que o juiz já falou, tem que tirar esse conteúdo do ar. E o site, enfim, o responsável daquela rede, daquele site, não tira o conteúdo. Então, você precisa comprovar que aquele conteúdo continua publicado. Então, é para isso que esse plugin foi idealizado. Então, ele tira um relatório para você,
com o print da página, e esse relatório você pode tanto certificar em blockchain, quanto, através de uma parceria que a gente tem com o cartório acessa aquele link que está no relatório, eles vão fazer uma cópia da página da internet e fazer uma autenticação. E esse aqui é o selo de autenticação digital. Esse selo de autenticação digital tem a mesma validade jurídica do selo físico, porque ele tem todas as características do selo físico. Ele tem o número único, que é emitido pelo Tribunal de Justiça, ele tem a assinatura do titular do cartório, esse selo ele é assinado com o certificado digital do cartório. Então, você tem todos esses elementos para você ter uma prova com fé pública daquele conteúdo. Esse daqui, o escritório Opsi Bloom, é um cliente nosso que eles utilizaram justamente esse plugin para fazer a coleta de provas durante o período eleitoral. Então, eles usaram muito para fake news, sabe, para conteúdo difamatório. Então, eles usaram muito esse plugin, e foi através do Opsi Bloom, de uma ação que eles moveram, que saiu essa notícia. Magistrada considera válido registro de prova em blockchain em ação sobre conteúdo ofensivo. Então, foi muito legal isso que aconteceu. Lógico, né? Não pensando na pessoa que estava envolvida na ação, mas pensando na parte tecnológica. Aqui, nessa ação, a magistrada ela não estava julgando se a prova em blockchain é válida ou não é válida. Ela estava julgando outra coisa, a ação que estava sendo movida. Porém, ela considerou suficiente a prova que chegou até ela. Então, essa parte do registro em blockchain, para ela, foi suficiente para que ela tomasse essa decisão. Então, nós ficamos muito felizes de ter visto essa decisão, porque é uma vitória não só para a Original My, mas acho que é uma vitória para todos, sabe? Para o sistema jurídico do Brasil, para os advogados, para os juízes, porque é uma ferramenta que você pode fazer no seu escritório, você consegue tirar essa prova, né? Então, você está conseguindo, sabe, pela primeira vez, não precisar sair do seu escritório, você tem uma prova que você consegue anexar no processo e foi julgado e foi aceita essa prova. Então, a gente ficou bastante feliz com isso que aconteceu, e eu acho que é só o primeiro passo. Eu tenho para mim que é um caminho sem volta. Eu já ouvi em outros eventos também que o potencial do blockchain é 8 vezes o potencial da internet. Então, hoje, a gente não consegue pensar num mundo sem internet, né? Todo mundo aqui tem um smartphone, todo mundo está conectado. Então, eu acho que, hoje, a utilização do blockchain ainda é muito pequena, ainda é embrionária, mas eu acredito, sim, que, para os próximos anos, muitas coisas vão mudar e, em breve, a gente vai pensar nisso, que, puxa, como eu consegui sobreviver sem o blockchain? Mesmo que você não saiba que tem essa estrutura por trás, que tem essa tecnologia, mas a hora que a gente conseguir facilitar cada vez mais a utilização para que realmente você consiga melhorar o seu trabalho, melhorar a sua produtividade, acho que aí sim vai ser o momento de adoção em massa mesmo da tecnologia. Gente, muito obrigada pela atenção. Olá, pessoal. Meu nome é Jamile. O pessoal costuma me chamar de Jay, porque eu estou aqui na Finlândia e o pessoal normalmente não consegue pronunciar muito bem o J, então ficou Jay mesmo. Eu sou advogada, estou terminando meu mestrado em Direito do Comércio Internacional por aqui. Também sou gerente de comunidade da Original My. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como anda a questão do Legal Tech aqui na Europa, né? Então, bora lá. Bom, para início de conversa, eu preciso falar uma coisa para vocês.
os problemas do judiciário não são exclusividade brasileira, né? Por mais que a gente tenda a pensar que a gente tem a justiça mais morosa de todas, que tarda e que falha, não é uma exclusividade nossa, não é um monopólio brasileiro de maneira nenhuma, né? Pela própria maneira como a justiça é estruturada e como a lei funciona, essa morosidade, esses problemas, eles existem em qualquer lugar, né? Basta lembrar que a burocracia brasileira é uma herança da colonização portuguesa, né? Então, aqui na Europa, a gente também tem vários problemas em relação ao judiciário. É claro que em países menores e que não tem uma cultura litigiosa tão forte, eles não são assim tão grandes, mas ainda assim eles existem. E muito por isso a gente consegue ver, não só no Brasil, não só na Europa, mas realmente no mundo todo, um crescimento muito grande das legal techs. Se vocês pegarem o crescimento nos investimentos, vocês vão ver que de 2017 para 2018 ele cresceu 713%. Então é um número realmente muito alto. E conforme a Clarissa mostrou a imagem para vocês, quando a gente fala de legal tech, a gente está falando de várias áreas diferentes, né? Legal tech, na verdade, a gente está falando de qualquer uso da tecnologia para o mundo do direito que tem um fim de disrupção. E nisso, naquele mapa que ela mostrou, vocês vão conseguir perceber que a gente tem desde coisas para facilitar a vida dos advogados, né, para facilitar gerenciamento de escritório, processos, enfim, até coisas muito mais amplas que vão além dos advogados e que realmente tratam da maneira como a gente lida com a justiça. Quando eu falo de legal tech, eu costumo dividir legal tech em meio que duas vertentes. A primeira, que é a mais simples e que talvez é a que a gente conheça mais, que é relacionada à questão de legal tech para os advogados. E depois, num segundo momento, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, o legal tech enquanto uma ferramenta de acesso à justiça. É uma coisa que vai além do trabalho que os advogados fazem. Então, no caso dos advogados, a gente tem, como eu disse, essas soluções mais práticas, né? Que vão de gerenciamento de escritório, como contratar cliente, como lidar com os pagamentos dentro do escritório, engloba realmente muita coisa. E nessa área, tem 3 tecnologias em específico que estão bem desenvolvidas por aqui, que eu acho que vale muito a pena comentar. As 3, elas estão relacionadas com inteligência artificial, e até onde eu vi no Brasil, eu não conheço nenhuma empresa que faça a esse ponto, mas enfim. A primeira está relacionada à questão da jurimetria, que a Clarissa comentou, né? Principalmente nos países que usam o Common Law, a parte de pesquisa de jurisprudência ela é extremamente importante. Então, por exemplo, tem uma empresa aqui que chama Legal Geek, que eles fizeram uma estimativa que o advogado consegue ter economia de 70% do tempo que ele gastaria com pesquisa usando a ferramenta deles. Então, imagina, isso é muito tempo. É 70% de economia de tempo que você vai parar de gastar com pesquisa e você vai poder focar no atendimento ao cliente, em realmente negociar os contratos. Então, é uma coisa realmente bastante inovadora. O segundo aspecto é a questão da inteligência artificial para contratos, né? A gente tem isso em 2 momentos. Já existem inteligências artificiais que podem ajudar no momento de elaboração do contrato. Então, é uma espécie de plugin que você coloca no editor de texto e ele vai te dando dicas enquanto você escreve. Então, por exemplo, no início do contrato, você fala que vai definir o termo à frente e você esquece de definir. O plugin te avisa que, olha, tem uma definição faltando aqui. Ou então você coloca uma data no início e uma data diferente no final. O plugin também aponta, tem uma divergência aqui. Então, eles tornam o trabalho do advogado, nesse ponto, bem mais fácil. E uma outra coisa é o uso de inteligência artificial para fazer a revisão dos contratos. Saiu uma matéria bem interessante, que eu não sei se vocês conhecem o banco, o JP Morgan. Em 2017, eles implementaram
eles, né, treinaram uma inteligência artificial para fazer revisão de contrato. Eles estimaram que no ano eles conseguiram economizar 360 mil horas de trabalho de advogado. Eles basicamente demitiram o departamento jurídico inteiro que cuidava de revisional e implementaram essa inteligência artificial. Então, a gente está falando de uma mudança de paradigma bem forte. E quando a gente está falando sobre legal tech para os advogados, eu acho que é uma coisa mais conhecida, né? Por mais que a gente tenha esses extremos, a inteligência artificial e tudo mais, no geral, a gente está falando de ferramentas que são ainda básicas. Né? O que pode facilitar a vida? É uma assinatura de contrato, é uma coleta de prova, esse tipo de coisa. Mas o ponto que me chama mais atenção, por isso que eu passei rapidinho nessa parte dos advogados, eu quero focar nessa segunda parte, é a questão do movimento de acesso à justiça. A gente, enquanto advogado, lógico que a gente é parte essencial no processo, né? Mas, às vezes, a gente esquece que o usuário central do judiciário não é a gente. Existe um cliente, existe uma pessoa que tem um problema que precisa ser resolvido. E muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, o serviço do judiciário ele não é feito tendo essa pessoa em mente. Então, aqui, um movimento que está se tornando bastante forte e que tem orientado boa parte das startups que eu vejo por aqui, é o movimento de acesso à justiça. Eles usam muito o design thinking. Eles têm um movimento de video design aqui, que é justamente colocar o usuário no centro do processo e perguntar, essa pessoa que precisa acessar o serviço do judiciário, como que o processo funciona para ela? Como que o sistema funciona para ela? Eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Porque esse movimento de acesso à justiça, ele acontece em várias fases, ok? Antes mesmo de a gente entrar no judiciário. Ele começa com uma pergunta muito básica. Como a pessoa acessa a lei? Quando eu pego um contrato, quando eu pego uma política de privacidade do Facebook, ou de qualquer plataforma que agora mudou de DPR e a gente está vendo várias políticas novas. São 20 páginas de texto que a pessoa simplesmente não entende. Muitas vezes a gente pega contratos, e contratos têm páginas e páginas e páginas, e simplesmente porque a pessoa não entende qual é a obrigação dela, essa demanda acaba indo parar no judiciário. Se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado na hora de elaborar essas coisas todas, se a gente fizesse contratos mais compreensíveis, políticas de privacidade mais compreensíveis, a gente conseguiria salvar boa parte do problema. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa aqui é uma política de privacidade. Nela, vocês conseguem ver a total diferença. Quer dizer, ao invés de serem 20 páginas de texto, você tem lá que tipo de dados que a gente coleta, como a gente usa. É uma coisa que está muito visual, que está muito intuitiva para o usuário saber, olhando rapidinho, o que ele tem que fazer, o que vai acontecer com os dados dele. Esse aqui tá um pouquinho menor, mas eu acho que vocês também conseguem ver. Isso aqui é uma página de um contrato, também muito visual. Quer dizer, aqui no ponto 19, né, as reclamações. O que é que você pode fazer? O problema que você tem, com quem você fala. Se resolve, beleza. Se não resolve, com quem você fala. E passando por esse processo todo. E a ideia disso vai ser, através de prestar mais atenção no que o usuário está experienciando no sistema, você consegue reduzir o número de demandas que acabam chegando para o judiciário. Mas, é lógico, né? A gente não tem como evitar que elas cheguem totalmente, a gente não consegue evitar que existam divergências, mas ainda assim, o próprio processo de solução de disputas ele pode ser mais eficiente. O que a Clarissa mencionou antes, quando ela falou dos ODRs, esses mecanismos de resolução de disputa online. No eBay, por exemplo. O eBay é um dos maiores do mundo.
eles, por ano, resolvem mais de 60 milhões de disputas. 60 milhões, é um número altíssimo. São 60 milhões de casos que poderiam parar no judiciário e que não vão, porque a gente tem uma plataforma, que tem tecnologia que consegue automatizar, que consegue resolver o problema na maior parte dos casos. Então, isso eu acho bastante interessante. Uma outra coisa, não sei se vocês sabem, mas a Original Mile é baseada na Estônia agora, né? Então, eu meio que trabalho entre a Finlândia e a Estônia no Brasil. E aqui na Estônia, eles passaram um projeto de que agora eles vão usar uma inteligência artificial para julgar os casos de até 7 mil euros. Vai começar com revisão de contrato. As partes vão ter uma demanda, elas vão submeter todos os documentos relevantes na plataforma e a inteligência artificial vai julgar. Simples assim. Se elas não concordarem, elas podem recorrer a um juiz humano, mas ainda assim, é um grande passo. E eu não sei como as pessoas no Brasil andam se sentindo em relação a isso, mas fizeram uma pesquisa aqui na Europa e 1/4 das pessoas entrevistadas acha que a inteligência artificial, se tivesse no governo, tomaria decisões políticas melhores do que os políticos. Quando eles perguntaram isso na Inglaterra, na Alemanha e, salvo engano, na Holanda, isso subiu para 1/3. 33% das pessoas hoje acham que uma inteligência artificial decide melhor que o ser humano. Então, a maneira como a gente lida com o judiciário, ela vai mudar. Ela já está mudando muito. Uma coisa bem interessante que a Clarissa falou, que é o ponto que mais me interessa, é justamente essa tensão entre a automatização e o elemento humano da equação. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente pensa nessas tecnologias para os advogados, a gente está falando de automatizar, de aumentar a eficiência do processo. Mas quando a gente pensa no judiciário, cadê o elemento humano? O que a gente faz? Como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Eu não tenho muitas respostas, eu sou o tipo de pessoa que só chega, faz pergunta e vai embora, para vocês discutirem. Mas eu vou deixar aqui 4 perguntas para vocês, se vocês puderem responder. Se não, vão para a mesa de bar e discutam lá, que eu acho que vale a pena. A primeira, inovar é uma coisa extremamente necessária. Eu acho que não deve ter ninguém, tirando umas pessoas muito pré-jurássicas, que vão falar que o judiciário está bom do jeito que ele está. Tá. Mas qual é o limite da inovação? Muitas vezes, o direito se move lentamente porque ele tem uma função de estabilização social. Qual é o limite da inovação? Se a gente está pensando nas garantias constitucionais, por exemplo. Eu acho que essa é uma pergunta relevante. Principalmente se a gente colocar inteligência artificial para julgar os casos. Você tem devido processo legal se é uma inteligência artificial? Eu não sei, a gente vai ter que descobrir. O segundo ponto, que a Clarissa também mencionou, como é que vão ficar os empregos? Se eu consigo reduzir em 70% o tempo de pesquisa, se eu conseguir economizar 360 mil horas por ano em revisional de contrato, como é que vai ficar estagiário, advogado júnior, que são as pessoas que geralmente fazem esse serviço que ninguém mais quer fazer? Como é que a gente vai lidar com esses profissionais que agora não têm mais utilidade? Essa também é uma pergunta bastante relevante. Uma terceira pergunta. Vocês acham que o profissional do direito tem que saber programar? Eu, particularmente, acho que não. Acho que é um pouquinho excessivo, porque, afinal de contas, a gente usa internet e a gente está bem assim. Para mim, o advogado do futuro, o profissional ideal, consegue entender a tecnologia e saber o impacto que ela tem, mas não precisa necessariamente saber desenvolver. Mas e aí, o que vocês acham? O advogado tem que saber programar? O advogado que trabalha com blockchain precisa entender blockchain? Talvez. E a quarta pergunta, quais são as particularidades do Brasil? Eu atuei no Brasil faz uns 2 anos só, quase 3 anos que eu estou aqui. O que eu vejo são realidades muito distintas. Aqui na Estônia, a gente está falando de usar a inteligência artificial para decidir caso. E a maior parte das pessoas concordaria com isso. No Brasil,
processo eletrônico ainda é uma inovação. O fato de a gente ter muito advogado, de a gente ter uma cultura litigiosa muito forte, isso influencia? Isso vai fazer a gente ter uma adoção de tecnologia mais rápida ou mais lenta? Eu não sei, mas a gente também tem que decidir isso. Eu acho que esses eram as principais provocações que eu queria falar. Tentei falar rapidinho, não me estender muito aqui, porque são 3 horas da manhã aqui para mim. Mas é isso. Depois eu passo o meu contato para quem quiser trocar ideia no LinkedIn. E é isso. Bem, em primeiro lugar, eu queria super agradecer a vocês, meninas, porque há 2 anos eu trabalhava numa empresa de TI como gerente jurídica e eu senti exatamente isso que vocês estão dizendo, de ser um ambiente um pouco hostil, né, para mulheres, ainda mais em cargos de liderança. E eu criei um grupo, eu sou cofundadora de um grupo que chama Women in Law for IT. E tem várias wills aqui também. Então, eu queria dizer que, na verdade, assim, nós somos super semelhantes, as ideias são muito semelhantes, os princípios são também muito semelhantes. A gente tem essa ideia super de se ajudar. Eu criei o grupo junto com uma amiga minha de uma forma super mirim, vamos dizer assim. Eu chamei as pessoas pelo WhatsApp, né? Eu imaginava que aparecesse 5 advogadas, hoje nós somos 159. Não tem monetização, não tem nada, a gente faz tudo na base do suor e na raça. As meninas tocam tudo. Eu me desvinculei um pouco do grupo, porque estava trabalhando com outras coisas. Mas eu queria primeiro dizer que eu acho super legal essa iniciativa e que tem outras mulheres por aí também, que eu estava doida para vir para cá, porque eu precisava conhecer vocês. Então, parabéns pelo evento, muito legal o conteúdo. O que eu queria comentar é basicamente isso que a Clarissa fala, que é uma coisa que me preocupa muito. Eu vou ser bem rápida. Eu vejo muito, principalmente os advogados mais jovens, muito preocupados em aprender a programar, aprender TI, computação e tudo mais. E isso me preocupa porque eu acho que não tem que ter... Aqui no Brasil, principalmente, né, a gente trabalha muito em prós e contras. Você é a favor ou contra a tecnologia? Você é a favor ou contra as pessoas perderem? Não é, é um pensamento maniqueísta. E eu acho que o mundo é muito mais complexo do que isso. Então, a minha preocupação é... O ser humano, ele é capaz de fazer zilhões de coisas, né? A tecnologia é uma ferramenta, assim como foi o fogo, a faca, né? Agora, o que eu acho que a gente precisa pensar, fica essa coisa, não, mas todo mundo está fazendo, a gente tem que fazer também. Mas para quê? Mas o que vai acontecer? Cadê as pessoas pensando? Advogado não tem que ser programador, na minha opinião. Advogado tem que ser filósofo. A gente não pode esquecer que direito é uma ciência social. Tem um impacto social, tudo com que a gente trabalha. Então, assim, eu sou super a favor da tecnologia, adoro, acho que inovação realmente não tem mais como voltar para trás, mas a gente precisa refletir a respeito de quais vão ser os impactos para a sociedade, realmente. E no próprio livro do Harari, no 21 lições, que eu devorei, que é ótimo, e eu recomendo muito que vocês todas leiam, tem uma parte que ele fala, e eu concordo com ele. Eu acho que a gente pode pensar um pouco nessa parte de direito da tecnologia como a biotecnologia. Existe um limite. Você não pode sair fazendo tudo que é possível ser feito com um feto, com uma célula, né? Você pode cultivar um órgão num laboratório, isso já é possível. É possível fazer, por exemplo, fazendas de humanos para você trocar um órgão dele quando ele não funcionar mais. Isso, para a gente, é muito fácil de pensar. Não, peraí, aí tem um limite. A gente está falando de vida, entra a questão religiosa. Esse limite é um limite muito simples de você conseguir enxergar e o Estado entra para regular. Fala, olha, peraí, cientista, loucão, beleza, você consegue fazer isso? Mas aqui não dá, não, cara. Peraí, segura sua onda aí. Não dá para brincar com isso agora. Por que a gente não pode pensar dessa mesma forma quando a gente fala desses outros tipos de tecnologia, né? Por que quando a gente fala do direito ao acesso ao emprego, isso parece que é uma coisa que fica relegada à segunda divisão, né? Quando você fala de direito à vida, não tem dúvida, mas e o direito à dignidade humana? E o direito de você ter um trabalho, de você ser útil à sociedade, por que isso é relegado à segunda divisão? Por que isso também não gera um tipo de discussão? E eu achei super bacana isso que você falou, Clarissa, do sandbox regulatório.
Por que a gente não senta mais com cientistas, sociólogos, psicólogos, antropólogos, por esse tipo de gente, para conversar sobre quais podem ser esses impactos? E o Estado, de certa forma, ele vai ter que regular. No livro, ele fala que os países escandinavos, eles estão fazendo isso já. Então, tem uma pessoa que eles sabem que aquele cargo vai ser extinto. O cara não vai ter mais emprego daqui a 3 anos. O que eles fazem? Amigão, você não vai mais trabalhar, seu emprego não vai mais existir daqui a 3 anos, tá? A gente vai te dar uma ajuda de custo e você vai estudar isso aqui. E daqui a 3 anos você vai estar fazendo outra coisa, você não vai morrer. Eu acho que é esse o tipo de discussão que a gente deveria estar tendo hoje aqui, né? No mundo, porque a gente é uma sociedade conectada, né? Então, assim, o Brasil não vai fazer? Dane-se, os caras vão contratar um cara lá da Estônia, da Finlândia, que vão fazer, né? Então, assim, não é para a gente ficar parado, mas eu acho que a gente tem que pressionar para ter esse tipo de solução. Tem que ter uma transição, não dá para sair pisando o pé no acelerador sem pensar nas consequências. Isso é desumano. Isso vai contra a Declaração dos Direitos Humanos. E a GDPR, ela foi baseada na Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está, assim, são coisas que eu acho que a gente precisa pensar mais, menos essa coisa de programação, né, de ficar lá cyberpunk, fazendo um monte de coisa. E, assim, mas para onde que nós estamos indo? Quais vão ser os reflexos disso? E vai ter um monte de gente que vai ficar desempregada? Gente, todo mundo está ligado, está todo mundo conectado. Se você não pensar no seu irmão, vamos dizer assim, no seu colega, isso vai acabar voltando para você de alguma maneira. É uma ilusão pensar que a gente pode, não, mas tudo bem, eu estudei, ele não, dane-se, ele é pobre, não vai ter problema. Eu acho que é esse tipo de discussão que a gente tem que ter mais. Eu acho que não dá para ter Estado mínimo nesse tipo de situação. O Estado tem que, de alguma maneira, intervir e a sociedade tem que participar mais desse tipo de discussão. O que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo. Claro, vem cá. A gente fica para cá, acho que fica mais fácil. Eu acho que é isso mesmo. Precisa haver mesmo mais discussões sobre o tema, porque eu acho que cada vez mais a evolução tecnológica está sendo cada vez mais exponencial, né? Se você for pensar quanto tempo demorou para a gente ter um telefone sem fio, um telefone celular, só que depois que começou, está sendo muito rápido. Então, muitas coisas não foram discutidas o suficiente, mas as coisas estão acontecendo. Então, concordo, acho que a gente precisa, sim, ter cada vez mais discussões sobre esse tema, levantar questões. Eu acho que a tecnologia traz muitos benefícios, até a Jay pode comentar um pouco sobre isso também. Por exemplo, lá na Estônia, a Estônia fez uma identidade para refugiados. Então, a pessoa que não tinha mais documento nenhum conseguiu ter uma identidade estoniana através da tecnologia. Então, tem muitos pontos bons, porém, tem pontos que ainda precisam ser discutidos. Né, Clá? É isso aí. Não, maravilhoso sua fala, é isso aí. Queria só trazer uma coisa também em relação à perda de emprego. Já no Vale do Silício já existe o Bolsa Tecnologia, né? Que são mais de 2.000 famílias recebendo em torno de $2.000. Se eu não me engano, é pelo Elon Musk, né? E parece que o Mark Zuckerberg também se interessou em ajudar nisso. Eu acho engraçado porque depois a população reclama: está muito violento, está muito perigoso sendo assaltado. Alguém está fazendo alguma coisa para ajudar nisso? Empurra tudo para o poder público, né? O governo que tem que cuidar disso. Cabe a gente, né? Não adianta ficar reclamando de presidente X ou Y, quer dizer. É difícil mesmo, mas, né, não adianta ficar reclamando. A gente tem que começar no nosso micro. Uma pergunta online, Mari? Não tem? Então é isso. Oi, pode falar. Boa noite, meu nome é Jaqueline. É um prazer estar aqui. Pela iniciativa, que eu acho o máximo. Eu acho que as mulheres, se a gente se unir, a gente transforma, isso é fato. Agora, uma questão que eu coloco que tem certas situações que são inevitáveis. Então, a tecnologia é inevitável, a mudança é inevitável.
E se esses encontros não seriam interessantes, além da gente ver essa questão filosófica, a questão de capacitação. Porque eu acho que a preocupação tem que ser no seguinte, olha, as mudanças vêm, isso é natural, né? O direito vai continuar evoluindo, porque são questões sociais, então, ali na frente vai surgir um novo conflito, uma nova regulamentação, cabeças pensantes. Mas, por exemplo, vamos capacitar para a parte de programação, sim, vamos dizer que é bacana você saber programar, a parte de marketing digital na área jurídica, já que a gente tem várias limitações na parte de OAB, se você pode ou não pode capacitar. Vamos transformar o advogado em empreendedor, porque eu acho que surge um medo da gente empreender. E o empreendedorismo não é só você criar uma startup, é você empreender onde você está. Então, vamos criar encontros para transformar e as mulheres protagonizando isso dentro da área do direito. Então, eu acho que falta muito. Então, a minha pergunta para vocês é justamente essa. É legal a gente se preocupar com essa parte da perda que vem, mas como algo inevitável. O que a gente pode fazer para capacitar, para a gente se juntar, trocar experiência, mas com base na capacitação, que eu acho fundamental. Bom, eu acho que você tem toda a razão, né? Até esse é um dos motivos que motivou a gente a fazer esse evento, porque tem muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, que não conhecem o potencial do blockchain e outras tecnologias também, o que pode trazer de benefício, né? Então, a gente tem feito uma série de iniciativas para justamente mostrar o que pode ser feito, o que já tem pronto, qual é o resultado que tem né, trazido a utilização dessas tecnologias. E tem algumas iniciativas, saiu há pouquíssimo tempo, vai ter no Rio de Janeiro, para uma comunidade carente, a programação em blockchain. Né? Até Ingrid, se você estiver assistindo, a Ingrid Bart, da Cosmos, ela está envolvida nesse projeto, é um projeto muito bacana. Então, eu acho que sim, sabe, tem várias iniciativas de ensino educacional mesmo. A própria Original Mai vem trabalhando e falando que é blockchain, mostrando o potencial da tecnologia. O pessoal do Blockchain Academy também tem feito um trabalho muito legal de educação. Então, eu acho que precisa, sim. A gente ainda é muito carente, né, de educação, e educação tecnológica também a gente é ainda muito embrionário. Tem algumas escolas de programação voltadas a mulheres aqui, que são incríveis também, são iniciativas bem interessantes, a Reprograma, a Programaria. Tem a EDEVO, né, que é a escola do Eric, que traz também vários cursos sobre, desde programação até legal design, tudo isso para preparar melhor o advogado para esse desenvolvimento, tecnologia e tal. E o Elas em Tech acabou de fechar uma parceria com a prefeitura e tem uma surpresa aí em breve também, que vai ser bem legal. Fab Lab. Não pode falar ainda, mas é voltado a público infantil. E é bem legal. Só, né, complementando, quando eu falo que é embrionário, não porque as iniciativas que tem são pequenas, mas eu acho que são poucas. Né? Acho que falta ainda a gente ter uma quantidade maior desse tipo de iniciativa. Mais alguma pergunta? Pode falar. Oi. Eu não sou advogada, eu sou de TI. E, normalmente, a minha sócia vem traduzir o juridiquês para mim. Mas hoje ela não pôde vir. E eu achei muito legal que vocês falaram aí a questão do trabalho, porque isso é uma preocupação que até acaba refletindo na questão de barrar as coisas sem conhecer, né? E eu queria saber o que vocês veem assim, de possibilidades, assim, a questão do curso de Direito já ser incluso na própria graduação, matérias de, não necessariamente só de Direito Digital, mas de utilização de ferramentas também, né? Se vocês, qual a opinião de vocês sobre isso, porque isso é uma discussão que a gente tem bastante. Eu tenho um projeto na área eu sou filha de 2 advogados,
Então, eu vim atuar para essa área. E eu queria saber o que vocês acham disso, porque eu vejo muitos meus pais tendo essa dificuldade, e eles falam assim, nossa, se eu tivesse na graduação, isso seria, tipo, muito mais fácil, né? Então, eu queria saber a formação básica do advogado, se isso já vai estar incluso, ou se vai tender realmente a ser uma coisa a mais para procurar depois, ou procurar nas empresas, nos escritórios, enfim. É isso. Bom, eu também não sou advogada, tá? A minha formação, eu sou engenheira química, então eu acho que são os dois universos, sabe? Eu acho que nos cursos de graduação a gente deveria, sim, aprender um pouco de direito, né? Na faculdade eu tive aula, mas só de direito trabalhista. Eu acho que a gente deveria aprender um pouco mais, né, sobre o direito. E eu acho que no curso de graduação em direito, acho que poderia, sim, ser incluso as novas tecnologias e para preparar justamente esse novo advogado para esse universo novo, né, que está mudando e mudando muito rápido. Então, eu acredito, sim, que deveria ter uma mudança nos cursos para colocar, pelo menos, uma matéria, nem que seja uma matéria optativa, não sei se já tem isso, mas matérias optativas, pelo menos, que seja, sabe, de programação, se quiser, ou de novas tecnologias, inteligência artificial. Como que você vai lidar num processo que usa inteligência artificial? Sabe, acho que é uma questão importante. Tem vários pontos que eu pensei aqui quando você fez a pergunta. Primeiro é que eu tento não falar juridiquês, espero que você tenha entendido a minha palavra. Segundo, em relação a essa união de tecnologia da informação com o direito, na PUC do Rio tem o Legalité que tenta trazer isso. Não sei como é que eles estão agora. A Mila, que é outra carioca da plateia, que está fazendo parte do... Você está lá no Legalité, né? E tem aula de programação, essas coisas, blockchain... Ciência de dados para o direito, bem interessante. É totalmente diferente, né? Na minha época, na minha formação, minha formadora foi em 2008, eu não tive nem proteção de dados, né? Que é assim, a minha especialidade hoje. O negócio muda muito rápido. Eu, durante 10 anos, era advogada especializada em propriedade intelectual. De repente, eu vi a propriedade intelectual como algo totalmente ultrapassado. Não em relação à matéria, que precisa ser regulada e tal, mas o profissional que só atua com propriedade intelectual, ele está fadado enfim, na minha opinião, a tecnologia substitui ele fácil. Em breve vai substituir, né? Então, outra questão interessante que eu vi em Berkeley, né, onde eu estudei, que, por exemplo, você aprende blockchain lá, numa união entre a Faculdade de Ciência da Computação, a Faculdade de Business, Haas, né, Berkeley Haas, e a Faculdade de Direito. Não tem como você entender blockchain se você não entende o direito, a tecnologia e o business, a aplicação industrial e tal. E eu acho que isso está começando aqui no Brasil, acho super importante. E espero que cresça. Com relação à aprendizagem do direito em outras faculdades, nossa, não tem como você viver sem saber os seus direitos como consumidor, né? Constituição Federal e, enfim, tem outras coisas bem importantes. Hoje é lei de proteção de dados, gente, sem querer vender o peixe aqui, mas é muito importante você saber também. Oi, eu sou a Mila. Vocês estavam falando tanto do humano que eu acho importante, além de incluir disciplinas como essa, incluir também filosofia, antropologia. A gente tem que voltar a pensar sobre essas questões, né? Porque a gente está, como vocês falaram, ficando tão interessado com todas as inovações tecnológicas que a gente está deixando de lado, e a gente aqui mesmo falando esqueceu de mencionar, né? É importante a gente aterrar também, até nesse sentido. Acho que a Jay queria falar alguma coisa. Jay, você está aí ainda? Já deu? Gente... Oi, Jay. Tô. Eu queria só fazer um comentário, rapidão. Um pouco sobre a questão do sandbox regulatório. Uma coisa que a gente vai ter que prestar cada vez mais atenção é que, quando a gente pensa nessas regulações, a gente precisa ter uma convergência internacional cada vez maior, né? Não adianta a gente ter uma regulação muito dura no Brasil se a gente tem uma regulação bem mais
amigável para a tecnologia em algum outro país. O profissional brasileiro vai simplesmente mudar para lá, né? Então, assim, esse é um ponto. Quando a gente pensa no papel do Estado, a gente precisa pensar cada vez mais ao nível global. Não só o que o Estado brasileiro vai fazer ou o Estado finlandês vai fazer, né? E uma outra coisa sobre a questão da profissionalização, aqui na Finlândia, o governo colocou um programa que a meta deles é que, acho que até 2025, 1% da população saiba pelo menos o básico de inteligência artificial. Eles fizeram um curso, aqueles cursos abertos à universidade aqui, e o objetivo deles é política pública. Eu quero que 1% dos finlandeses estejam preparados para a inteligência artificial que vai chegar. Ponto. Não é nem discutível. Além disso, além dos caras estarem preparando a população em geral, isso na universidade é obrigatório. Os cursos de direito aqui, eles têm legal design, eles têm tecnologia, porque precisa. Porque não adianta você ser profissional do direito sem essas coisas mais. E o último ponto é que o governo aqui também começou a testar um programa de renda básica, universal. Bom, eu vou te dar o máximo de qualificação que eu puder. Vou te ensinar todas as tecnologias mais recentes. Se mesmo assim não deu, você tem pelo menos o básico e um pouquinho mais para você viver e ter dignidade. Então, assim, nunca é uma coisa só, né? Sempre que a gente pensa no futuro, é sempre uma junção de várias coisas. É a regulação, é a educação, é a tecnologia. Então, eu acho que o nosso papel é pensar que não existe resposta pronta, não existe resposta fácil, né? A gente tem que ficar sempre perguntando, sempre cutucando e tentando fazer melhor. Era isso que eu falo. Jay, obrigada pela sua participação, por você estar conosco até altas horas da madrugada aí na Finlândia. Obrigada, Clarissa. Muito obrigada a pela sua vocês. participação. Gente, muito obrigada.